O olhar da Miranda sobre ócio, o milagre de não fazer nada que conquista tudo, é o tema da live class de hoje. Mas se você acha que é não fazer nada de qualquer jeito, é exatamente por isso que o ócio não está tendo resultado na sua vida. Você desperdiça energia, você sente culpa, você sente aquela sensação de não estar fazendo nada, de não estar produzindo, e isso está matando você ao invés de te ajudar e te levar para o milagre do ócio. Hoje eu vou ensinar para você que o jeito certo de fazer o ócio é o que faz dele um verdadeiro milagre e por que, fisiologicamente, o nosso cérebro precisa disso. Vou diferenciar também o que é tédio, ócio destrutivo e preguiça. É bem diferente do que você imagina. E vou falar dos 6 tipos de ócio. O ócio construtivo, aquele que te leva para o milagre mesmo, aquele que te faz encontrar o que você imagina para a sua vida através de soluções e resultados em momentos em que você não está fazendo nada, mas não está fazendo nada do jeito certo. Eu vou falar do ócio criativo, você já conhece, mas eu vou comentar um pouquinho algumas dicas para que ele realmente torne a sua vida mais interessante. E também tem o ócio intelectual. Você deve estar praticando ou deveria praticar mais, e é o ócio intelectual que faz você ser uma pessoa verdadeiramente interessante. O ócio ativo, isso torna você não apenas uma pessoa mais saudável, mas mais bonita, e pessoas mais bonitas, quer você queira ou não, obtêm melhores resultados de vida, tem salários maiores, tem as portas mais abertas, as possibilidades aparecem e as oportunidades são facilitadas. Você já ouviu falar do ócio sensorial? Ele transforma a sua vida numa vida muito mais gostosa. E por último, eu finalizo essa live class falando de como praticar, dicas para você aumentar o poder do ócio na sua vida e quanto tempo de prática, falando de autores que comentam e escrevem sobre o ócio. Eu quero dar boas-vindas às pessoas que estão chegando. Se você tiver alguma dúvida a respeito do tema, é só comentar aqui, eu vou respondendo conforme a live vai acontecendo. E como é uma live class, ela tem mais um sentido de aula mesmo, para você aprender não algo muito novo na sua vida e não algo tão diferente, mas para você aprender o meu olhar a respeito desse assunto e conseguir orientar melhor o seu próprio olhar. Construir aquilo que você acredita que deve fazer dos temas que eu abordo aqui. Se você tem algum tema que você gostaria de ver o olhar da Miranda sobre, já deixa nos comentários, mesmo que essa live esteja salva, ou fala comigo pelo direct. Vamos começar então? Primeira coisa que eu falei do ócio aqui é que o ócio não é não fazer nada de qualquer jeito. É não fazer nada ou direcionar o seu cérebro, mas com algum critério. Porque senão vai só te levar a uma sensação de culpa e uma sensação de não produtividade, que ao invés de ser positiva para você, te prejudica. Primeira coisa que eu anotei na minha cola a respeito do ócio é a opinião de Aristóteles e Platão, de que eles diziam que o ócio é uma prática essencial, tanto na busca da verdade quanto da verdadeira felicidade. Então a gente está falando lá de Aristóteles e Platão, nossa ancestralidade basicamente, dessa importância do dolce far niente ou dolce far quasi niente. E o primeiro tópico que eu coloquei foi a importância fisiológica. Pela teoria do cérebro trino, o nosso cérebro é dividido em 3 partes: instinto, emoção e razão. O instinto já nasce pronto nos nenezinhos. A emoção, o cérebro emocional, ele tem o poder de evoluir ao longo do tempo. Isso faz com que a gente tenha como desenvolver a nossa inteligência emocional. E a razão, por incrível que pareça e por mais racional que você acredite ser, ela só existe para pôr em palavras aquilo que a gente sente. Então, do nosso cérebro emocional, primeiro instintivo, que nasce, que são emoções, mas emoções muito mais do instinto, sentir medo para manter a sobrevivência, por exemplo. Depois vem emoções mais refinadas do cérebro emocional. Só que o ser humano precisava colocar em palavras aquilo que ele sente. Então veio o cérebro racional, para que você consiga elaborar um pensamento a respeito do sentimento e verbalizar esse sentimento, aquilo que você está sentindo. Só que nós, seres humanos, mal conseguimos fazer isso. O nosso cérebro racional, ele evoluiu muito mais para ciências
e para as descobertas do que para esse desenvolvimento da nossa inteligência emocional. E isso deveria ser base do ser humano, porque nós somos seres emocionais. Primeiro instintivos, depois emocionais e só então racionais. Detalhe, essa parte da razão do nosso cérebro é só 7% do nosso cérebro todo atuando para, antes de tudo, colocar em palavras aquilo que a gente sente. E nem isso a gente faz. Então, dentro dessa parte do ócio, a teoria do cérebro trino explica que quando você está no dolce far niente, ou dolce far quase niente, quando você está fazendo nada, observando, ou quando você está fazendo quase nada, mas de forma orientada para não se sentir culpado e não ter insatisfação, não se sentir improdutiva, mas conseguir de fato utilizar o ócio, você quase que desliga o cérebro racional e você ativa muito mais o cérebro emocional e instintivo. E as grandes soluções não estão na razão. As grandes soluções para as nossas vidas, as grandes oportunidades, as grandes ideias estão na criatividade. E a criatividade não é na razão. A criatividade está nas emoções junto com o nosso instinto. É aí que você tem grandes insights. E é por isso que as pessoas dizem, nossa, eu não estava fazendo nada, pensei naquele problema. Aí quando eu desisti de pensar no problema, quando eu parei de pensar nele, fui tomar um banho, fui caminhar, fui fazer alguma outra coisa, desopilar a mente, me veio a resposta. Quando você evolui isso, eu não vou entrar muito nesse tema, mas você pode evoluir isso para algo que você faz o tempo todo, quer dizer, o tempo todo não, que você faz todos os dias e que te coloca o cérebro nessa mesma esfera milagrosa. Aliás, numa esfera muito mais poderosa de milagre, que é durante o sono. No sono, perceba, a sua razão, ela é completamente reduzida. E aí você é emoção e instinto, que é quando você sonha e você atinge níveis diferentes de consciência, ondas diferentes de frequência da mente, que fazem com que você seja muito mais poderosa. O sono é muito mais poderoso. E o que eu quero te dizer aqui é, o sono não é relacionado ao ócio, mas ele trabalha as partes da mente muito parecido com o ócio. Então, quando você for dormir, antes de você dormir e ao acordar, cuidado com os pensamentos que você tem, porque eles são verdadeiros comandos mentais para a sua mente. O que você tem comandado para a sua mente? O que você tem determinado para ela realizar? Quando você dorme, a razão diminui e você tem a possibilidade de ter soluções. Mas ter soluções dormindo, sim. Ter soluções dormindo. O cérebro está trabalhando para você, porque ele não desliga nunca. E lá, durante o dia, em algum momento, você vai tomar banho, você vai dar o ócio pro seu cérebro e ele vai conectar com aquela solução que ele teve enquanto estava dormindo. Mas ele não te acordou. Você não teve... Muitas vezes a gente até acorda com insight, né? Eu acordo com muito insight, principalmente quando eu tô escrevendo. Nossa, quando eu tô escrevendo eu acordo com muito insight. Mas você não acorda necessariamente e tem esse insight ao longo do dia. É o momento em que o cérebro entra numa ressonância parecida com a do sono. Então você consegue conectar as duas pontes, as duas partes e essa ponte trazer para você o seu insight. Então, pela teoria do cérebro trino, essa é a explicação da importância do ócio, você desligar um pouco a sua razão, deixar o seu cérebro menos julgador, menos crítico, menos tentando compreender de forma intelectual, tentando intelectualizar as suas emoções. Então tenha cuidado com essa parte racional o tempo todo, porque você vai estar, quando você está trabalhando, quando você está cuidando dos seus filhos, quando você está fazendo as coisas do seu dia a dia, a sua razão, o seu cérebro racional, ele está muito ativo. E eventualmente a gente precisa desligar ele. E através do ócio é que a gente consegue fazer esse desligamento, ou pelo menos reduzir um pouco, diminuir o volume, sabe? Você vai lá e diminui um pouquinho o volume daquelas vozes que ficam falando na sua mente o tempo todo, no cérebro racional. Quero dar oi pra Elza, falando essa parte agora, que me deu oi aqui, nossa querida Jean. A Érica diz, estou gostando, muito obrigada, Érica. Fiquem por aqui e enviem essa live class para suas amigas e para as pessoas que você ama. Por quê? Quando as pessoas que você ama entram em ressonância, também entendem dos assuntos que você entende, vocês criam uma esfera muito mais milagrosa. E as pessoas podem respeitar muito mais o momento em que você estiver em ócio. Você pode respeitar o momento em que essas pessoas estiverem praticando ócio e vocês podem criar momentos juntas de ócio, com mais interação. Ou então,
dar dicas, conversar a respeito desses temas. Falar dessa parte do cérebro trino, dar do oi para as meninas que me deram oi aqui também. A Miriam acabou de chegar, seja bem-vinda, Miriam. Quando você consegue reduzir essa sua parte racional tão crítica e tão julgadora do seu cérebro, você dá vez para a sua criatividade. E é essa criatividade que eu disse que vai trazer para você as suas respostas, as soluções que você tanto busca, mas que você fica ali, forçando o seu cérebro racional a te dar uma resposta que não é ele que tem que dar. Ele não tem a criatividade para saber descobrir novas possibilidades e oportunidades na sua vida. Ele não serve para isso. Ele serve para servir a emoção e ao instinto. Então você pode pensar, você pode exigir, você pode matutar um monte que não vem. Quando você dá uma parada, surge resposta. Por isso, o milagre de não fazer nada do jeito certo, é o que traz e que conquista tudo. Então você aciona áreas do cérebro muito mais conectadas, muito mais ligadas à criatividade, e isso aumenta as possibilidades de melhores soluções na sua vida. Já falei desses pontos. Aqui eu coloquei uma coisa também que é importante: reorganizar a mente e diminuir o seu esgotamento mental. É aquilo, você fica pensando tanto em alguma coisa que você bagunça sua mente, você perde o fio da meada, você fica exigindo, você gasta uma energia imensa. O cérebro é o órgão do nosso corpo que mais gasta energia. É por isso que quando você está fazendo algo tão focada, você fica cansada, esgotada. Na hora do fazer, você pode até entrar num estado de fluxo muito imersivo naquilo que você está fazendo, que você esquece até de si, esquece de ir no banheiro, esquece de tomar água, esquece de comer, mas depois o seu corpo vai cobrar isso. Então tenha cuidado com o estado de fluxo. Parece ótimo, né? Os coaches e gurus da internet adoram dizer entrar no fluxo é maravilhoso. O fluxo, ele é maravilhoso, mas ele precisa ter cuidado, porque senão você é tão imersivo naquilo que você está fazendo que você esquece de si. Vamos ver o que mais... Ah, sim, eu coloquei aqui. Estimula a neuroplasticidade. O cérebro tem uma capacidade ímpar de aprendizado, de criar novas sinapses dentro dele. As sinapses é a forma como o cérebro se comunica, como as células, os neurônios, as células do cérebro se comunicam. E conforme elas aumentam essa comunicação se torna mais poderosa, mais efetiva, mais eficiente, e ela vai trazendo novidades para você. Então você acaba conseguindo atingir áreas diferentes do seu cérebro. É isso que acontece no aprendizado. Quando você está aprendendo uma nova língua, eu, por exemplo, estou fazendo aulas de francês já faz um tempinho, e esse aprendizado da aula de francês está sendo interessante porque eu consigo entender exatamente na prática como o cérebro funciona. Sou fisiologista do exercício, então tenho a base fisiológica do nosso corpo. E quando eu estou fazendo as aulas, eu percebo uma das coisas de novos aprendizados. Você aciona áreas diferentes do cérebro e você pede suporte, o seu cérebro pede suporte para áreas que você já estava acionando. Então, eu falo inglês. O meu cérebro está o tempo todo relacionando o francês com o inglês, o francês com o português, porque tem algumas coisas que são parecidas, o que são iguais. Inclusive, tem um hotel aqui, eu tô em Gramado agora, né? E tem um hotel aqui que o concierge que nos atende eventualmente, a gente frequentava muito lá, ele fala francês. E um dia eu cheguei para falar com ele, ele falou francês comigo e eu misturei o francês e o inglês e ficou muito engraçado. Sabe, o portunhol é mais ou menos isso, porque o nosso cérebro, ele não só cria novas sinapses, não só cria uma rede de comunicação neuronal maior, diferente, como ele fortalece aquilo que já existe. Então, por isso que a gente fala o portunhol, o que é parecido acaba misturando, até que essa nova rede se fortaleça tanto que se diferencie. Eu não misturo o português com o inglês, porque ambas as redes, apesar de em algum momento elas estarem sobrepostas, tem coisas novas. Agora o francês vai entrar nisso, e conforme eu vou fazendo, isso vai se fortalecendo a ponto de só francês, só inglês e só português. Por isso, baixe aquele aplicativo gratuito no seu celular e comece a fazer aula de outras línguas e tudo mais. Vai ajudar o seu cérebro. Por quê? Quando você está fazendo novos caminhos da sua rede neural e o seu cérebro pede suporte para caminhos já conhecidos,
Aquela solução do seu trabalho também está nessa rede neural, porque não existe uma rede neural só para o francês. Entende? Essa rede neural, ela vai atingir várias coisas, está no seu cérebro. Para o aprendizado, para a fala, para tudo, o cérebro tem áreas que ele preferencia, mas é uma preferência, porque ele está o tempo todo trabalhando junto. Então, aquela aula de francês que eu estou fazendo pode estar me ajudando na minha escrita, porque ela está exercitando o meu cérebro. Esse exercício do cérebro é o aprendizado e se chama, pela neurociência, neuroplasticidade. É a capacidade do cérebro de aprender. Então, quando você faz o ósseo e direcionado, você vai ver aqui que tem várias formas. Eu já dei algumas dicas aqui, por exemplo, estudar o francês, uma outra língua, uma nova língua, se você quiser. E vou dar outras dicas todas de você trabalhar essa neuroplasticidade durante o ósseo. Então, pode ser não fazer nada? Sim, tem um ósseo que é não fazer nada. Mas também pode ser você direcionar o seu cérebro para que ele seja uma máquina de milagres para você. E por último, da minha cola, que o último item de por que é tão importante fisiologicamente que a gente pratique o ósseo é o estímulo da sua inteligência emocional e o seu estado pleno de presença. Lembra que eu falei que o nosso cérebro é instintivo, emocional e racional e que o instintivo nasce com os bebezinhos, o emocional ele vai aprendendo ao longo da vida e o racional só serve para servir esses dois? Pois é, vamos se deter agora ao cérebro emocional então. Quando esse cérebro é trabalhado, ele é treinado para as nossas emoções, observando as nossas emoções, a gente otimiza essas emoções. A gente para de tentar controlar as nossas emoções, frustrando-se com isso, porque isso é impossível, ou então se deixar levar pelas emoções, parecer uma criança que precisa dessa intensidade toda emocional, e você passa a ser um adulto consciente das suas emoções. Sim, você sente. Sim, você tem medo, sim, você sente tristeza, sim, você fica frustrada, sim, você tem ansiedade, mas isso não atrapalha a sua vida. Você tem consciência dessas emoções e isso não é racionalizar, isso é compreender, não é tentar controlar, é ter inteligência emocional, é você observar as suas emoções. E nada pratica mais isso do que o ósseo, porque o ósseo é o estado pleno de presença. Algo que eu falo no meu 5º livro, Seja um Assunto que Você Domina, sobre inteligência emocional. Olha o primeiro tópico aí. Estado pleno de presença, o 2º tópico. E quando você está no seu momento presente, observando as suas emoções e praticando a sua inteligência emocional, você culmina na inteligência sedutora, que eu falo tanto no Seja um Assunto que Você Domina. O que é inteligência sedutora? Diferente da sedução do Dom Juan de merda, que é a tentativa de manipular alguém, conquistar alguém para ter objetivos próprios, específicos, a inteligência sedutora é uma pessoa tão presente, tão praticante desse estado pleno de presença e tão inteligentemente de forma emocional que ela transborda isso. Ela tem tanto para dar, ela entende tanto dela, ela é um assunto que ela domina, que ela ensina a você ser um assunto que você domina. É aquela pessoa que você tá junto e você quer ouvir mais, cada vez mais, você tem verdadeira paixão pela forma como essa pessoa age. Essa pessoa que te encanta tem inteligência emocional, porque tem estado pleno de presença e tá transbordando isso na sua inteligência sedutora. Então, se você quiser ter uma inteligência emocional, porque você sabe praticar o estado pleno de presença e transbordar isso em inteligência sedutora, adquira ou Seja um Assunto que Você Domina, o meu 5º livro, pelo direct, ou vai lá no link da bio. No link da bio tem tanto o link para compra do livro, que você vai cair no meu WhatsApp, quanto a minha aula gratuita do método Livebook, o método que eu criei para você aprender a praticar o que você já sabe. O Seja um Assunto que Você Domina, ainda que seja um livro que traz muitas ferramentas, quase 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora, ele não tem coisas muito diferentes. É um compilado daquilo que você já sabe, mas que você não tem praticado. Por isso que os seus resultados de vida não estão de acordo com aquilo que você se esforça para obter. Você se esforça muito mais porque não está conseguindo praticar tudo aquilo que você sabe. E é o que eu ensino no método Livebook. Tem uma aula gratuita lá no link da bio. Então, dito isso, o estado pleno de presença é o ósseo bem feito. Mas não é só isso.
é o estado pleno de presença em absolutamente todos os momentos. Ontem eu fiz uma sequência de stories no Instagram a respeito de portais energéticos. Tem um hotel aqui perto, o Grande Hotel de Canela, Centenário, que foi meu parceiro desde o início que eu virei escritora. E nesse hotel tem uma trilha de 500 metros, é uma trilhazinha pequenininha. Dentro dele tem um portalzinho, um portal mesmo, energético, então não aparece, né? Só pra quem realmente sente. E eu fiz uma sequência de stories porque para falar desse portal e explicar o que é esse portal, porque os portais são diferentes entre eles, eu tive que falar do estado pleno de presença. Você não consegue entender as energias e aproveitar as energias para sua vida sem estado pleno de presença. Ele é imprescindível. E o ócio é um estado pleno de presença específico para conquistar tudo isso que a gente está falando aqui. Mas você precisa praticar ele o tempo todo. E isso é um treino diário, porque a nossa mente está o tempo todo fugindo do presente. Então é você buscar ela e resgatar e trazer para cá. Eu tô falando com vocês agora, eu não tô pensando nos problemas, nas contas, não tô pensando em nada. Não tô pensando em quantas pessoas tem, não tô pensando necessariamente em quem tá entrando, ainda que eu veja todo mundo que entra. Eu estou pensando no conteúdo que eu tenho para passar, que tá aqui. Quando vocês fazem alguma pergunta, conversa, responde, vê quem tá ali, mas eu tenho o meu dashboard que me faz eu continuar praticando o estado pleno de presença. E é isso que a gente deve trazer para o ócio também. Entender como fazê-lo, depois eu vou falar a respeito de todos os tipos de ócios que tem, para que a gente consiga praticar ele da forma correta. Dito tudo isso, eu quero diferenciar o ócio de preguiça, tédio e ócio destrutivo. Tem um ócio que não é positivo e é esse que possivelmente você esteja fazendo, se você não está no tédio ou na preguiça. Enquanto a preguiça é não querer fazer nada, é a falta de disposição, de você, falta de vontade, não quero, não deixa pra lá e tudo mais, que te leva a uma apatia, a uma lentidão e uma inércia. O tédio é a necessidade de estímulo constante. São aquelas pessoas que precisam o tempo todo estar fazendo algo, pensando algo, consumindo algo. E esse consumo não necessariamente de bens materiais, não. Posso estar falando de consumo de intelectual. Sabe aquela pessoa que faz um curso atrás do outro, que está o tempo todo fazendo alguma coisa? Ela não dá espaço para o ser desse fazer. Eu sempre falo da música do Frank Sinatra, Strangers on the Night. Essa música tem uma partezinha lá que ela fala dubi-dubi-du. Esse dubi-dubi-du, Frank colocou porque é do, fazer, bi, ser. Do, fazer, bi, ser. É a antítese nossa entre o fazer e o ser que a gente precisa criar coerência entre ambos. Então, quando a gente fica só no fazer, a nossa mente racional, nosso cérebro racional está hiperestimulado o tempo todo. Então, você está gastando uma energia mental imensa, mas você não consegue realizar, porque você não está dando espaço para esse ser. E esse ser acontece no ócio. Esse ser acontece no estado pleno de presença. E o tédio, essa pessoa que precisa tanto desse estímulo, ela tem baixa inteligência emocional. Esses dias, essa semana toda, eu fiz o aquecimento para essa live class. Então, a semana toda nos stories eu falei sobre o ócio. E um seguidor, leitor meu, perguntou, mas Miranda, e o tédio? O ócio não pode levar ao tédio? Ou qual é a relação entre ambos? Eu disse, não. O ócio é uma coisa, já vou falar para vocês a diferença para o tédio. Mas o tédio é essa necessidade de intensidade emocional que é falta de inteligência emocional. Porque se eu preciso o tempo todo estar sendo estimulado pelas minhas emoções, eu não estou observando elas, eu estou me deixando levar por elas. É aquela pessoa que busca paixão, que busca tesão, que busca compra, consumo de curso, consumo material, consumo de compras, absolutamente tudo, porque ela está viciada nas emoções e ela está viciada na mente. O vício nas emoções é essa necessidade de intensidade e o vício na mente é não dar tempo para sua mente baixar a guarda um pouco, para que a sua razão se reduza minimamente e a parte de instinto e emoção consiga aflorar um pouco mais e trazer as suas soluções, porque são elas que são a sua mente criativa. Essa mente criativa é totalmente o oposto do sistema de sobrevivência que é chamado na neurociência de luta ou fuga.
O luta ou fuga é um organismo o tempo todo hiperestimulado porque precisa ou lutar contra algo ou fugir contra algo, disparando ansiedade, frustração e tantos sentimentos dolorosos porque você está o tempo todo sob tensão. Na antiguidade, esse sistema era ótimo porque fazia com que o catador de frutinhas lá, o caçador de leão, que é a nossa ancestralidade, o homem das cavernas, ele pudesse sobreviver. Então, ou ele fugia de um animal pequeno, ou ele lutava. Aliás, ou ele fugia de um leão, um animal grande, ou ele lutava com um animal pequeno. Então, ele estava, nesse momento, sob tensão. Só que esse sistema ele não foi projetado para ficar constantemente acionado. Era só para aquele momento. Nesse momento, eu preciso lutar ou fugir. Nesse momento, eu preciso manter a minha sobrevivência. Depois disso, quando terminava esse momento, esse sistema luta ou fuga, ele era baixado, a homeostase do organismo voltava ao normal, ou seja, equilíbrio, e aí acontecia duas coisas. A digestão, você não consegue ter digestão quando você está correndo de um leão, você não vai pensar onde é que é o banheiro, certo? E a segunda coisa é a criatividade. Só que o ser humano da atualidade, veja só que ironia, um sistema que foi feito para nossa sobrevivência, agora está constantemente acionado para um ser humano que não precisa sobreviver de um leão, por exemplo, lutar com um leão, fugir de um leão. Então, que ansiedade é essa? Que estresse é essa? Esse estresse do nosso organismo, causado pelo leão do seu chefe, pela anta do seu filho, pelos animais todos que o homem das cavernas precisava lutar ou fugir, é o mesmo para o seu organismo, é como se você estivesse constantemente fugindo de um leão ou lutando contra um animal. Ou com outras pessoas, né, de outras tribos, por exemplo. Pensa no homem das cavernas lá da antiguidade. Então, esse sistema luta ou fuga que não foi projetado para ficar constantemente acionado, hoje, para o homem que não precisa mais ter esse tipo de sobrevivência, está constantemente acionado. E isso causa estresse. E isso causa o sistema o tempo todo a mil. Essa necessidade de intensidade, de emoções, de instinto animal do ser humano. E é como se você voltasse a ser lá o homem das cavernas lutando contra algo que não se sabe o quê. O ócio, o estado pleno de presença, baixa isso. E aí vem a parte de digestão, que precisa de tempo e tudo mais. Por incrível que pareça, esse é o momento de calma. E é por isso que pessoas que estão num estresse, num sistema luta ou fuga constantemente acionado, têm problemas digestivos, por exemplo. Né? De intestino e tudo mais. Lembrando que o nosso intestino é o segundo cérebro. A serotonina, que é o hormônio da felicidade, ela não é produzida aqui necessariamente, ela está em maior produção no intestino. Então você pode tentar fazer toda a sua felicidade do mundo acontecer, que se você não estiver se alimentando bem e você não tiver com esse sistema luta ou fuga baixo, ou pelo menos em momentos, né? Tudo bem, você vai se estressar com o seu chefe, mas se estressou lá, você ter inteligência emocional para chegar aqui e dizer, bom, ok, isso é uma fase, isso é pontual. Isso não é controle emocional, isso é gerenciamento emocional. É treinamento de inteligência emocional. Então, quando você tem esse tédio, esse vício emocional, esse vício mental de estar o tempo todo ruminando pensamento, de estar o tempo todo pensando, tentando intelectualizar, ou fazendo um curso atrás do outro, essa necessidade que a sua mente não para, essa coisa toda, tarará, tarará, sistema luta ou fuga constantemente acionado. E o ócio não é esse tédio de que quando não tá desse jeito você fica desesperada, você não sabe o que fazer. E também não é a preguiça, a falta de vontade, a apatia, a lentidão e tudo mais. O ócio é opção. E quando é opção, é você saber fazer. Você não faz de qualquer jeito. E não é necessariamente ter um monte de regras, mas é aprender a fazer e fazer com consistência. Porque se você faz pequenos momentos esporádicos perto de todo esse estresse de vida que nós temos, não vai funcionar. E toda vez que você fizer, você vai se sentir frustrada, com sensação de culpa e com sensação de não produtividade. Entende? Oi, Raquel, tudo jóia? Seja bem-vinda. Então, eu diferenciei o ócio de preguiça, de tédio, e agora eu vou falar do ócio destrutivo.
Esse é o ócio que tem uma liberação imediata de hormônios de felicidade, de hormônios de bem-estar e tudo mais, e que acabam viciando você. Esse sistema de recompensa aumentado, porque eu estou ali fazendo algo buscando essa intensidade emocional, é o frenesi que vicia. Então veja, parece que você não está fazendo nada, mas você está fazendo algo que vicia. Por exemplo, tem um tipo de ócio que eu vou falar que é você assistir um filme, uma série, você não necessariamente não fazer nada e ter sim um entretenimento. Mas quando você maratona uma série, você não tá no ócio positivo, que é muito tempo. E você vai viciar. Sabe aquela história de eu preciso terminar, eu preciso chegar no fim, eu preciso saber o que vai acontecer, eu preciso. Opa! É aqui que entra você assistir um filme, por exemplo, que você já assistiu. Qual é a parte boa de consumir um conteúdo que a gente já teve contato? Primeiro que você não vai ter a ansiedade do novo, né? Ai, quem fez o quê, como é que é e tudo mais. E segundo que como você já tem mais ou menos ideia do que vai acontecer, você pode aproveitar melhor esse conteúdo. Você vai prestar atenção em detalhes que na primeira vez você não prestou atenção. E o terceiro é que o seu cérebro não precisa tentar identificar o futuro. Por isso ele entra num conforto. E o nosso cérebro faz de tudo pelo conforto mental, porque o conforto mental é o que promove a sobrevivência. Por mais inteligente que você acredite que o seu cérebro é, e ele é, tudo o que ele quer é promover a sua sobrevivência. Por isso que é tão difícil a gente adquirir novos hábitos, porque esses novos hábitos nos levam a novos caminhos mentais, novas sinapses. E aí é difícil. Por isso que você começa o curso de inglês e você para. Você começa aquele curso na internet e você não termina. Você começa a série e aí talvez você pare por causa daquela intensidade. Não é necessariamente pela série em si, é pela necessidade emocional. Esse desconforto causado no nosso cérebro faz com que o cérebro o tempo todo fique dizendo, não, peraí, eu quero conforto. Então dê pequenas pílulas de conforto para o seu cérebro. Para que ele saiba, esse é o momento de tranquilidade. Eu lembro que eu sou uma pessoa naturalmente tendenciosa à insônia. Extremamente ativa e teve uma época que eu tava tomando um remédio que me ajudava a relaxar de noite e eu comecei a viciar nesse remédio. Você deve conhecer o tal do Rivotril. É uma pena que as pessoas façam piada com um remédio com um poder tão destrutivo. Aliás, as pessoas fazem piada com qualquer coisa, né? Enfim, e quando eu falo de vício, era um vício alto, assim. Uma gota de Rivotril para uma mulher pequena como eu é sair daqui, paf, na cama. Imagina, hoje eu tomo melatonina só e a melatoninazinha já tá ótimo. E eu tava tomando 45 gotas daquele remédio. Naquela época eu era casada com um médico e ele disse, Miranda, olha, não tá certo esse negócio aí, acho melhor você... Cara, consulta o nosso amigo que é psiquiatra, vê com ele o que você pode fazer pra tentar desmamar, pra tentar substituir, pra pegar um remédio diferente e tal. E eu fui. A minha sorte é que esse psiquiatra, ele é muito inteligente, ele é muito consciente. A maioria dos psiquiatras fariam o quê? Substituiriam o remédio, dariam um outro remédio que eu iria, em algum momento, aumentar a dose. Por que eu ia fazer isso? Porque o contexto da minha vida me levava a isso. Quando eu cheguei nesse psiquiatra inteligente que eu falei pra vocês, e super consciente, a primeira pergunta, depois do blá blá blá, oi fulana, tarará, tarará, porque todo mundo se conhecia, então, né? A primeira pergunta, depois do blá blá blá, foi, como é que é quando você chega em casa? Naquela época, eu dava aula, eu tinha duas academias, estava fazendo tudo para ir pra franquia, a vida a mil, aquela necessidade emocional, aquela intensidade, aquela loucura, eu não parava um segundo. Se eu ficava de tarde na piscina, meu Deus, a sensação de culpa era uma coisa absurda. Às vezes eu pensava, amanhã eu posso dormir mais tarde, mas o que a empregada vai pensar quando ela chegar em casa e ela vê eu dormindo? Olha o nível de... Cara, o que empregada tem que saber se eu vou estar dormindo ou não?
Pra tu ver como eu, Miranda, tô falando isso. Não tô falando uma pessoa diferente, uma pessoa... Quem me conhece aqui, olha hoje... A Miranda pensando assim, pois é. Então, eu disse pra ele, olha... Eu fico na academia até mais ou menos às 9 e pouquinho ali, até eu fechar e tal. Quer dizer, as aulas terminam às 9, até eu fechar e tudo mais. Eu chego em casa às 10. Eu janto rapidinho, já abro o computador, porque eu tenho que fazer as aulas das alunas. Todas as aulas de todas as alunas, não era só eu que dava aula. Tinha várias professoras, né? 2 unidades e tal, era uma galera. Mas as aulas, os treinos das alunas era eu. E eu tava criando um método para validar numa universidade norte-americana super famosa. Então, era muita coisa. Eu chegava, ia responder e-mail, ia fazer treino, eu ia estudar o método, eu ia criar não sei o que, eu ia fazer não sei o que lá. Então, assim, meia-noite, eu desligava a luz e queria que o meu cérebro desligasse. Então, a quantidade de remédio para o meu cérebro desligar teve que ir aumentando, porque, obviamente, meu organismo foi adaptando àquela medicação. Porque não era a medicação que estava no problema, o problema era o contexto da minha vida. Não tinha como eu chegar em casa às 9h30. Lembra que eu falei pra você do cérebro que precisa regular a digestão da calma? Onde que eu dava calma pro meu cérebro? A minha retina continuava com luz branca. A luz branca é a luz solar, é a luz que diz pro teu organismo que é dia e que é pra você manter-se acordada. A luz branca do apartamento o tempo todo estimulando a minha retina não me deixava produzir melatonina, hormônio do sono, hormônio que regula o sono, produzido por uma glândula que, se você tem despertar voltado, se você gosta dessa parte do despertar espiritual, você sabe quem é a pineal que está aqui dentro do seu cérebro, que é responsável por momentos transcendentais na meditação, por exemplo. E você vai ver no ócio. E aí? O problema não era o remédio, mas por uma sorte do divino, eu encontrei esse psiquiatra super inteligente e super consciente que não me deu outra medicação. Quando ele fez essa pergunta, olha o que ele me indicou. Pasme. Agora que vem a parte boa. Ele disse, a partir de agora, você vai organizar a sua agenda para chegar em casa e assistir a novela das 8, que é às 9. Ou a novela das 9, que é às 8. Um trem assim, pra tu ver como eu lembro dos horários das novelas. Eu disse, como assim assistir novela, mon amour? Je ne peux pas, eu não posso. Daí ele disse, pode e vai fazer. Eu disse, sério, meu remédio? Daí ele disse, não, daí a gente vai diminuindo as gotinhas, não sei o que lá, porque você precisa parar de tomar por causa disso. Eu, Miranda, depois que você me convenceu de uma coisa, pronto, não precisa mais falar. Demora um pouquinho, muitas vezes, porque eu realmente confio muito naquilo que eu sei. Mas como ele me convenceu, eu cheguei em casa e disse, amanhã mesmo a minha agenda já tá mudada e chega dessa porcaria desse remédio. Eu fiz algo que não façam, tá? Puxei o freio de mão e parei de tomar essa medicação. Isso pode dar um problema sério, porque é uma medicação super forte. As pessoas fazem piada com o Rivotril, mas não deveriam, tá? Não deveriam, porque o negócio é sério. Mas o ser humano é desprezível, né? Enfim, volta pro conteúdo. Deixa o ser humano desprezível de lado. E aí, assim, eu fiz. O que acontece nesse momento em que eu tava assistindo a novela? Ela é interessante o suficiente para me viciar, ou seja, eu queria assistir todos os dias. Ela tem um curto período de ação, ou seja, não é uma série que você pode maratonar, eu não ia ficar a noite inteira estimulando o meu cérebro, que pioraria. Tem um prazo determinado. Mas ela não é interessante a ponto... Ela vicia, mas ela não é interessante a ponto de ter uma hiperexcitação. Ela é uma bobagem. E era isso que o meu cérebro precisava. Bobagem. Porque eu passava 24 horas, todos os dias da semana, trabalhando que nem uma louca. Eu lembro da gente ir passar férias, viajar, sei lá, um hotel mega blaster em Miami. Playa del Carmen, do lado de Cancún. Cancún eu jamais ficaria, mas Playa del Carmen, maravilhosa, chiquérrima. Ou chiquíssima, como diria a insuportável. Enfim. Eu levava trabalho pras férias. Aí tava eu lá na piscina, meu marido deitadinho lá, lendo, e eu trabalhando. Uma energia masculina altíssima, mulher trabalhando o tempo todo. Fazendo tudo errado e não dando tempo pro meu organismo acalmar. Entendeu? Finalizado esse exemplo, eu quero dar oi pra Cícera, que acabou de chegar aqui. Seja bem-vinda de novo, Cí. Muito feliz com as notícias boas a seu respeito. Tô muito, muito feliz. Deus é bom demais, né? E Deus é bom demais o tempo todo.
Agora compreendo os filmes natalinos. Ah, olha só. Aqui nos meus destaques da bio do Instagram, tem quase 100, acho que dá quase 100 filmes natalinos que eu comecei ano passado. Em julho, daqui a pouco vai começar. O Natal Chonados. Natal Chonados tem um canal, tem um canal, o Universal Channel, que faz, acho que é, não, estúdio, o estúdio do Universal. Ele faz o Natal Chonados em julho. E na verdade, assim, tem as propagandas, é Natal o ano todo. Eu amo o filme natalino, porque é exatamente isso. É uma bobagem, é sempre a mesma coisa. É um casal que se conhece e acaba junto esse meio tempo. Um tem filho, o outro não tem, o outro queria ter e não sei o que lá. E ele mudou de cidade, ou ela mudou de cidade. A cidade é pequena, natalina. Todo mundo se ajuda, mas sempre tem alguém que sacaneia, não sei o que lá. Mas essa sacanagem, ela não é uma sacanagem assim daqueles plot twist ou com competição. Não é para isso. O filme natalino é para reduzir o seu cérebro, diminuir o cérebro racional, que não serve para muita coisa na nossa vida, e entregar o instinto e a emoção. É promover o ócio. Para isso que eu assisto filmes natalinos. Porque daí, eu falando da história da novela, cara, eu assisti várias, uma atrás da outra. Eu virei noveleira, assim, ó, que você não faz ideia. As meninas queriam sair para jantar. Gente, ou chego cedo, ou chego depois da novela, assim, a gente vai ter que ajeitar esse negócio aí. Tinha que assistir novela, eu saía da academia me quebrando pra assistir a novela. E aí, o que acontece? Assim, por um tempo eu levei, e aí depois, né, por motivos pessoais, acaba não assistindo mais o canal Globo, lixo, então parei de assistir. E eu descobri os filmes natalinos. Por mais diferente que seja o filme, um novo filme, eu adoro também os novos, ainda que eu assista, assim, ó, é uma coisa louca. Eu assisto muitas vezes os filmes natalinos, muitas vezes. Tanto que tem um destaque aqui da bio, no meu Instagram, só de filmes natalinos. Porque daí depois eu comecei a descobrir outras loucas, como eu, que gostavam também. Eu falava com as pessoas sobre os filmes natalinos, ou eventualmente algum comentário, ou postava um story a respeito. O povo enlouquecia, disse, gente, então vou fazer um destaque. E pronto, tá lá, com umas notinhas todas. Por isso os filmes natalinos. Então tem que cuidar, porque esse ócio destrutivo, ele faz com que você vicie demais, que seria maratonar uma série. Mas o filme natalino é aquilo, é aquele momento, ou uma novela, alguma coisa. Como eu falei das novelas, também comecei a cuidar demais a minha energia, né, o que chega em mim. Agora eu já tô gerenciando de forma diferente, mas ainda tinha aquela história assim, nós somos a média das pessoas com as quais a gente mais convive, nós somos temos interferência do lugar que a gente tá. Então eu tava muito nessa vibe, então eu parei de assistir novela também por causa disso, assim, eu adorava a Carminha, mas gente, se você assistir uma Avenida Brasil hoje, no nível de inteligência emocional e energética que eu tô, meu Deus! Veja bem, veja só. Se bem que a gente continua gostando, né? Porque eu assisti a House e achava que não ia gostar e fui assistir e tô amando. E o House é um escroto, eu acho ele inteligentíssimo. Mas essa é a minha parte Thanos, né? Essa é a parte minha que acha o ser humano desprezível. Então, o ócio destrutivo, além de ativar esse sistema de recompensa, essa necessidade, esse frenesi todo emocional que vicia, ter essa ativação, aumentar essa produção de hormônios do bem-estar que viciam também, ele vai diminuir os seus resultados, porque ao invés de você produzir, aliás, peraí, deixa eu falar outra palavra para não entender, é ruim. Ao invés de você fazer com que o ócio seja algo milagroso para você, ele vai te causar a sensação de não produção, sensação de culpa, sensação de não estar fazendo, de não estar, de estar perdendo tempo. Entende? Esse é o ócio destrutivo. Então, todas as vezes que você estiver praticando todos os tipos de ócio, que é o que vem agora, que eu vou explicar agora, e você tiver com essa sensação, esse ócio não está correto. Porque o ócio, ele precisa trazer uma sensação positiva para você, e agora que eu vou entrar nisso, olha só. O ócio construtivo não é necessariamente não fazer nada. É não fazer nada ou fazer algumas coisas, mas da forma correta. Quando você pratica o ócio construtivo, você promove a sua autodescoberta, a sua conexão consigo, o descanso real da sua mente. Você coloca o seu organismo em homeostase,
em equilíbrio, você consegue promover a sua saúde, porque você sai daquele estado de luta ou fuga, do vício mental e emocional, que ficam produzindo coisa demais no seu organismo. Você dá tempo para o seu cérebro se reestruturar, porque ele não está o tempo todo pensando tanto. Ele não está gastando tanta energia. Lembra que eu falei para você que o cérebro é o órgão do corpo humano que mais gasta energia? Então você reduz isso. Você aumenta a sua sensação de clareza mental e isso te leva a mais certeza nas suas decisões. Você fica mais certa daquilo que você quer, daquilo que você precisa, porque você pratica a sua inteligência emocional. E nós somos seres emocionais. Então, se você não tem inteligência emocional, você não está praticando a sua humanidade da forma correta. Porque o ser humano é emocional, I'm so sorry. Não, nós não somos seres racionais. Com esse tempo livre, você tem maior repouso, você vai entendendo mais, você chega mais rápido nessa sensação de repouso. No início você vai precisar praticar, vai ter a sensação de culpa, vai ter a sensação de perder tempo, vai ter todas essas sensações, vai ter as suas vozes mentais lá dizendo pra que isso, não sei o que, tá fazendo errado, blá, 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 blá. Você vai reduzindo todo esse ruído mental e emocional. E principalmente, o ócio produtivo, ele precisa ser voltado para coisas que não sejam relacionadas ao seu trabalho e ocupação/obrigação. Lembra que eu falei que o ócio é uma opção? E tudo isso faz com que quando você faz esse momento de repouso, quando você reduz a sua mente, quando você reduz as suas emoções, quando você observa o que está acontecendo, você consegue praticar o grande milagre. Essa é uma live class que já está salva, de silêncio. Aqui eu coloquei na minha cola um estudo com ratos. Ainda que esse estudo tenha sido feito com ratos, ele mostra muito parecido o que acontece no cérebro humano. Esse estudo funcionou assim. Os ratos foram colocados em contato com 5 barulhos que são considerados relaxantes para a mente. Música clássica, que é o que mais promove inteligência, que é o que mais promove áreas diferentes do cérebro. Escute música clássica todos os dias. Beethoven, Vivaldi e assemelhados. Escute. Então, música clássica, ruído branco, que é aquele ruído que te leva, te transporta lá para a barriguinha da mamãe, em que tudo era mais abafado e tudo mais. Então, você tinha abafado de som, né? Você tinha aquele barulho abafado dentro da barriga. Então, isso é chamado ruído branco, que é o som da natureza, o som da chuva, sons repetitivos também, que eles acalmam a mente. Os sons próprios do laboratório, né? Então, o barulho normal do laboratório, até para ter um grupo controle também, para entender qual desses barulhos teria mais efetividade no relaxamento da mente, na calma e na promoção de tudo que a mente pode fazer através dos benefícios do cérebro através desses barulhos. O som de filhotes, que é o que libera muitos hormônios de bem-estar e de prazer, né? O som de filhotes, para as mães principalmente. E o silêncio. Silêncio absoluto. E pasme, o grupo que mais teve benefícios mentais, que mais teve uma resposta positiva do cérebro, foi o grupo do silêncio. Ainda que a música clássica assim, seja considerado o melhor barulho, ou ruído branco e tudo mais, nada foi igual ao silêncio. Agora diga para mim, Cíntia Chagas, sua insuportável. Quanto silêncio a gente tem feito? Quanto você consegue ficar em silêncio? A Cícera, que entrou aqui agora, nós estávamos falando, ela tem um benefício imenso porque ela está num lugar distante. Mas eu, por exemplo, que estou na cidade, e na minha outra cidade, que é maior que essa aqui, que você anda na rua, que tem os carros, que tem ambulância. Eu estou fazendo live class, é o carro do não sei o que, é o carro do circo de não sei o que, é o alarme disparado, é a vizinha, é a música, não sei o que lá. O ser humano é viciado em estar estimulado. Ele é viciado em todos os sentidos. Então ele é viciado em comer ou beber, paladar. Ele é viciado em sentir prazer, por exemplo.
pela pele, o tato, ele é viciado em cheirar, ele é viciado em ouvir, ele é viciado em todos os 5 sentidos. A gente tá o tempo todo hiperestimulando isso. E os 5 sentidos é o que faz o contato do nosso corpo com o mundo externo. É o que mede o mundo externo. E é o que pode promover ou não o nosso estado de luta ou fuga. Então essa hiperestimulação é péssima. Porque faz com que o nosso cérebro esteja o tempo todo a mil. Gastando uma energia imensa. E é por isso que você não sabe fazer, você não consegue fazer. Você pensa e não sai do chão. Você começa a fazer e para. Tudo está relacionado. Agora vamos para os tipos de ócio, então. Vai lá, pega papel e caneta, porque são 6, se eu não me engano. Eu vou falar do primeiro. Ócio criativo. O ócio criativo é aquele que torna a sua vida mais interessante. Eu faço muito, aliás, eu faço todos. Sim, eu pratico todos. O ócio criativo acontece quando você está num ambiente agradável e você até se permite trabalhar. Olha, veja só. Lembra que eu falei que era diferente de trabalho, de ocupação, essa ausência? Mas você até se permite trabalhar. Porque você não vai fazer isso todos os dias, o tempo todo, porque senão já não é mais ócio. É rotina, certo? E rotina também é maravilhoso, mas não vou falar sobre isso agora, porque estamos falando de ócio. Só tem que, como ócio, como tudo na vida, tem que saber fazer. Quando você cria um ambiente agradável, você confunde o seu cérebro e ele não entende se é trabalho ou se é prazer. Porque tá tão gostoso fazer aquilo lá, naquele lugar, daquele jeito, que o cérebro não sabe se é trabalho ou se é prazer. Ou seja, você dá essa confusão pro cérebro. E ele precisa se readaptar. Por isso que se você fizer sempre, ele se readapta e aí não adianta. Não sei se vocês lembram que quando eu comecei a escrever, ou seja, um assunto que você domina, eu tava morando nesse apartamento aqui ano passado, passei o ano todo nesse apartamento aqui. E aqui perto tem muitos lugares, tem muito café, muito restaurante, muita coisa legal, assim, parque, tudo. Tem o Grande Hotel que eu falei antes, eu ia lá parar. Ontem eu falei muito sobre os lugares que eu ficava lá no Grande Hotel. Tem vários lugares para ficar. Tem o Empório Canela aqui do lado, tem o Capulo, tem a praça. Então, assim, ó, cada dia eu ia num lugar diferente para escrever. Então eu pegava meu computador e ia escrever. Eu estava numa fase do livro que me permitia isso. Eu não precisava de um silêncio absoluto. Eu conseguia fazer o que eu estava fazendo bem feito, com alguma interação. Se eu tinha uma pausa, por exemplo, alguém... Miranda, não sei o que lá, conhecia, sou bem conhecida aqui, né? Vem dar oi e tudo mais. Eu conseguia voltar pro meu trabalho, aquilo não interrompia. Essa fase da escrita agora eu já não consigo mais. Assim, eu tô juntando as peças do quebra-cabeça. Então, nesse momento, eu preciso de muita concentração. Porque vem uma ideia daqui, uma ideia de lá. Antes não, antes era brainstorming, assim, era uma coisa, vai do jeito que dá. Junta tudo e depois você começa a tirar o que é excesso. E depois aglutina tudo. Então, esse ambiente agradável que confunde o cérebro, se é prazer ou se é trabalho, é você trabalhar num café, numa praça, num parque, para que você torne a sua vida mais interessante. Então, são momentos em que você sai daquele mais do mesmo. Esse é o ócio criativo. Mas a gente também tem o ócio intelectual. Esse é legal, porque você se torna uma pessoa mais interessante. Quanto tempo faz que você não lê um livro interessante? Adquira os meus pelo direct. O ócio intelectual é você ter assuntos diferentes do trabalho, mas que aumentam a sua gama de assuntos para conversar. Colocam o seu cérebro, lembra lá da sinapse, para trabalhar em outras frentes. E essas outras frentes treinam a sua neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de aprender sozinho, de aprender. E tudo que você aumenta essa rede neuronal, quando você faz isso, essa rede vai ficando mais fortalecida. Lembrando também de uma coisa que eu não falei, que chama poda sináptica. O nome parece difícil, mas não é. Na neurociência, a gente entende a poda sináptica, por exemplo, assim, ó. Quando você não quer mais o Dom Juan de merda, é difícil tomar a decisão, porque o seu cérebro tá sempre reforçando o mesmo caminho de sinapses que lembram o Dom Juan. Tchum, 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 certo? Quando você não quer mais ele, o seu cérebro vai mudar. Então, assim, é tchum, tchum, tchum aqui e um tchumzinho lá. Não tem nada. Então, assim, imagina um monte de sinal elétrico aqui. Dom Juan de merda, Dom Juan de merda, Dom Juan de merda, Dom Juan de merda. E um lá, vida saudável. Dom Juan de merda, Dom Juan de vida saudável. Entendeu? É isso. Quando você começa, vida saudável, Dom Juan, vida saudável, Dom Juan, vida saudável, Dom Juan, vida saudável, e vai voltando cada vez mais pra cá, isso aqui vai perdendo a força. O nosso cérebro é tão poderoso que ele corta
poda sináptica. Essas sinapses que estavam Dom Juan, elas vão reduzindo. Só que você tem que fortalecer muito essa aqui. Por isso que quando você vai sair de um relacionamento de merda, você precisa ter coisas muito mais prazerosas do que o relacionamento foi. E só quem esteve nas mãos de um Dom Juan de merda sabe o quanto é maravilhoso esse homem. O love bombing é uma experiência única. É a melhor experiência da vida de uma mulher. Você acha que uma mulher vai ficar num relacionamento abusivo porque é sempre ruim? Claro que não! O hoovering é maravilhoso, que é quando ele volta a trazer você de novo. Ou seja, são pequenos... É um monte de love bombing, bombardeio de amor, uma delícia no relacionamento. E depois começa o abuso. Gaslighting, tratamento de silêncio, ghosting, tchararã, tchararã, daí vem o hoovering. Te traz de volta. Uma delícia. Aí você pensa, isso aqui vai se repetir aquela delícia toda. Aí não acontece, porque é só um pouquinho. Mais abuso, mais abuso, mais abuso, mais abuso. O cérebro, Dom Juan, Dom Juan, Dom Juan. Aí quando você começa a vida saudável, vida saudável, vida saudável, vida saudável, isso aqui é podado. Por isso que essa vida saudável precisa ser muito maravilhosa. Só cuidado para não cair no vício da intensidade. Porque daí esse muito maravilhoso aqui, ó, pode ser outro Dom Juan. Entendeu? Por isso que você precisa ler Dom Juan de merda nunca mais. É só adquirir pelo direct. Esse ócio intelectual torna você uma pessoa mais interessante porque você tem novos assuntos. O seu cérebro começa a trabalhar em várias frentes. Olha quantos assuntos eu falo aqui. Por quê? Porque eu pratico o ócio intelectual. E o que é a prática do ócio intelectual? Você ler livros interessantes, você assistir filmes interessantes, você se deter a isso, você fazer cursos e levar a sério o seu curso de francês, falando que eu estava fazendo o meu curso, fazer um curso de gastronomia, por exemplo. Sabe? Não é uma coisa que eu, Miranda, trabalharia com gastronomia, mas eu adoraria, tanto que ano passado uma das possibilidades de vida, ao invés de vir pra cá, a outra possibilidade era fazer um curso de alta gastronomia na Itália. E eu ainda vou fazer. Não porque eu ame cozinhar, eu gosto de cozinhar, mas não porque eu queira trabalhar com isso, não porque é porque eu quero o prazer de estar lá, fazendo algo diferente. Aí quando alguém fala comigo sobre gastronomia, eu consigo falar. Esses dias eu tava falando com um chefe num restaurante e ele falou, essa carne é feita dessa forma. E eu conversei com ele sobre a forma do feitio da carne, do preparo da carne. E ele disse, mas você fez curso? Eu disse, não fiz curso. Sabe o que eu assisto? O canal lá que aparece como chama? A Rita Lobo no GNT. Uma merda, né? No mesmo grupo da Globo, mas ok. É um programa de culinária para fazer comida banal, assim, do dia a dia. Não é nada muito, mas ela ensina algumas dicas de alta gastronomia também. Então, isso é o ócio intelectual, é você colocar o seu cérebro para aprender coisas novas, não necessariamente relacionado ao seu trabalho. E essas diferentes áreas do cérebro trabalham a sua neuroplasticidade, o seu cérebro fica mais eficiente. Além de tornar você uma pessoa mais inteligente, mais interessante. Aqui no ócio intelectual, anota aí na sua cola, que agora eu tava lendo aqui se eu tinha falado tudo, enquanto eu falava pra vocês eu lia, olha só, cérebro maluco meu, sim, sou dessas. Uma coisa que faz muito ócio intelectual, que pratica muito ócio intelectual, pasme, é a meditação. Porque a meditação você coloca o teu cérebro inteiro para funcionar ao mesmo tempo que você relaxa. Lembra lá que eu falei da glândula pineal? Em outro momento falaremos sobre meditação, porque senão eu fico aqui até amanhã. Outro tipo de ócio, o ócio ativo, torna você uma pessoa mais bonita, mais saudável. Talvez o saudável não seja algo que faça sentido para você enquanto você não tem uma desgraça na sua vida e entende o quanto é importante você praticar e algo que faça você ser saudável, o quanto é importante você levar a sua saúde a sério. Mas mais bonita com certeza vai ser legal, né? Mesmo porque pessoas mais bonitas ganham mais, têm melhores oportunidades, têm mais portas abertas, os outros tratam melhor. Então só seja, pratique o seu ócio ativo, que é caminhar, praticar esportes, e aqui nessa prática de esportes, um adendo, é sem competição. Colocou competição no meio, o cérebro instintivo vem forte demais e aciona demais o cérebro racional. E tudo isso faz com que as emoções virem um vício. Você precisa ganhar, você precisa ir lá, você precisa massacrar.
Eu, como tenho pavor de esporte, exatamente por conta da competição, sim, eu sou uma professora de educação física, fisiologista do exercício, validei meu método numa grande universidade norte-americana e não gosto de esportes. Eu sou filha da musculação. Essa sim promove saúde de verdade. Então, praticar esportes sem competir. Por exemplo, vai dançar, vai fazer um curso de dança. Tem uma amiga minha que tá fazendo polidense, maravilhosa, faz um ano, exatamente um ano. Ontem eu tava vendo os vídeos dela e disse, meu Deus, mulher, que isso? Parece uma macaca. Coisa mais linda, aquele corpo, aquela perna, aquele joelho bem estendido, aquela perna certinha, aquela mão bem acabada. Vai fazer uma aula de balé, vai fazer um curso de autodefesa, super importante para a mulher. Vai fazer algo que seja um ócio ativo, vai caminhar no parque, vai correr. O correr, cuidado, porque o correr também vicia, tá? Por isso que esse povo aí fica correndo, agora são 5, depois são 10, depois é uma maratona atrás da outra, daí a pessoa vai lá e paga para correr à noite numa rodovia. Não é isso não é ócio criativo, tá? Virou competição, mesmo que seja consigo mesmo. Cuidado com a competição consigo mesmo, ela é muito prejudicial. Então, outro tipo de ócio sensorial, esse é bom demais. Faz com que a sua vida seja mais gostosa. Tomar café numa cafeteria super faturada, nem que seja uma vez, vai lá e paga 70 pila para tomar um café e comer um negocinho pequenininho. E aproveita a tarde inteira. Leva o computador se for o caso, já faz o ócio sensorial com o ócio criativo. Eu falei isso aqui, sai para jantar. Pode sair para jantar sozinha, faça isso. Não precise tanto da companhia de alguém na sua vida. Você é suficiente. Os outros têm que ser complementares, têm que vir para somar, mas não necessariamente para te completar. Faça uma degustação de vinho. Se você gosta de vinho, mas eu não gosto, aprenda. O vinho é ótimo porque ele coloca muitos sentidos ao mesmo sentido. Seja uma vez, mas por que você gosta de vinho? Tem um dos meus Instagram que eu alimentava, agora não alimento mais, é o iWine. Por que vinho? Por que não vinho? Que todo mundo dizia, mas por que vinho, Miranda? E é na praia, por que vinho? Na praia tomando vinho. Por que não vinho? Né? Você tem o olfato, você tem o paladar, você tem o visual, você tem que analisar aquele vinho e tudo mais. Entende? E o vinho é o que mais tem de riqueza olfativa e gustativa, mais que o café, mais do que outras bebidas, cervejas e tudo mais, porque tem degustação de tudo, né? Tem degustação até de charuto. Então vai fazer degustação de alguma coisa, mas assim, ó, sabe? Por prazer mesmo. Isso vai fazer a sua vida mais prazerosa e vai colocar o seu cérebro trabalhando novas frentes. Beleza, dito isso, então eu falei do ócio construtivo, ócio criativo, ócio intelectual, ócio ativo, ócio sensorial. São 5? Construtivo, criativo, intelectual, ativo e sensorial. Gente, eu achei que eram 6. Tá bom. 5 já tá de bom tamanho. Você lembra de algum ócio diferente aí que você pratique? Que eu não tenha falado, quer me ensinar? Eu adoro aprender. Aqui, as 2 últimas partes desta live class vêm para como praticar, dicas para potencializar o poder do ócio, que não é só não fazer nada. Não é fazer nada de qualquer jeito, é saber não fazer nada ou fazer algo. Agora você viu que não necessariamente não fazer nada, mas sabendo o que você está fazendo, o objetivo daquilo que você está fazendo, para potencializar mesmo, para colocar lá nas alturas. Seja bem-vinda, Jenny. Chegou atrasada hoje, vai ter que assistir porque eu já tô quase no final. Depois assiste de novo, tá muito boa essa live class. E lembra de mandar pras amigas. Como praticar? Ó, o que eu falei aqui, minha primeira parte da cola. Não maratone séries. Isso é necessidade de recompensa. É o seu cérebro ativando lá ó, a necessidade de recompensa, a intensidade, o querer saber, o não sei o que lá. Então, assim, não é maratonar. É você assistir eventualmente. Lembra que eu falei do meu psiquiatra lá dizendo pra eu assistir novela e que a novela tinha um tempo? Ela acontece ali e ela só vai acontecer no outro dia. Claro que hoje até tem playback e tudo mais, você pode assistir de novo, mas naquela época não tinha. Então
Então, assim, era aquele diazinho ali, deu. Aquele período ali acabou. Depois espera até o outro dia para assistir. Porque senão vira rotina. Lembrando que a rotina não é ruim, mas não é o tema dessa live class. Será que eu já fiz a live class sobre rotina? Eu acho que já, hein? Vou anotar aqui para lembrar depois. Desconecte das suas redes sociais. A rede social junto não é ócio. Desconexão digital é imprescindível nos dias de hoje. A gente precisa sair um pouco daqui. Remova a culpa de não fazer nada como sendo inso. Quem assiste as minhas live classes sabe que eu sou a louca do inso, né? Se eu estiver vendo um gramadinho bem verdinho, bem bonitinho assim, eu vou lá e tchuc. O inso é aquele matinho que cria no meio, né? É isso, essa culpa de não fazer nada, essa sensação de frustração e tudo mais, você no início vai ter muito. Então você vai lá e remove o que dá. Não se preocupe em deixar o gramado perfeito agora. Se preocupe em começar a fazer. E talvez nem se preocupe, comece a fazer. Aí conforme esse gramado vai ficando mais bonito, ou seja, vai ficando mais fácil praticar o ócio para você, você vai entrando mais fácil na energia do ócio, de estar ali aproveitando, de estar observando, de manter a sua criatividade em alta, diminuindo a sua racionalidade, seu julgamento e tudo mais. Conforme tudo isso vai acontecendo na sua mente, vai ficando cada vez menos um matinho para tirar, porque a grama vai fortalecendo e o matinho vai sendo eventual. Oi, Isa! Belinha! Tô com saudade, tô voltando. Semana que vem a gente pode sair pra jantar. Então remova a culpa como pequenos insos, assim, sabe? É a mesma coisa que você tem que fazer com expectativa e frustração. O tempo todo removendo, porque o tempo todo elas vão estar voltando, certo? Expectativa e exposição é uma coisa que você tem que remover o tempo todo. A mesma coisa com a sensação de culpa e de não produtividade quando você estiver praticando o ócio, principalmente no início, certo? Aproveite esse momento de ócio para observar o que você sente, o que você pensa, sem julgar. Por exemplo, eu falei, vamos dar um exemplo aqui, da degustação de vinho, né? Você não tá lá julgando o que tá acontecendo, o que é aquela pessoa, se não sei o que lá, qual é o preço do vinho. Você tá observando o vinho. Você pode até estar classificando ele, se você quiser fazer uma degustação, né, mais orientada, assim, ai meu Deus, que notas você sente, que não sei o que lá, não é o tipo de degustação que eu gosto de fazer. Aliás, eu não sou sommelier, lembrando disso, né? Eu sou só métivier, bebelier. Por que métivier? Porque eu gosto de ensinar de vinho sem nunca ter feito o curso. Sou dessas. E bebelier, porque gosto de beber. Então, você tá naquele momento presente. Você pode até estar classificando o vinho, mas você está envolvida com aquilo ali. Então aproveite isso. Observe o que você pensa, observe o que você está sentindo sem julgar. Ah, você está trabalhando lá no parque. Porra, trabalhei a tarde toda, não rendeu tanto. Por que não rendeu tanto? Ou o que foi não render tanto? Talvez você não tenha feito toda a agenda que você tinha se programado, mas você teve outras ótimas ideias. E cuidado com as ideias, hein? Cuidado com as ideias, porque essa necessidade de ter novas ideias o tempo todo, olha a palavra aí, necessidade. Se tem necessidade, tem falta. Se tem falta, tem carência. Se tem carência, não tem inteligência emocional, porque não tem amor próprio, lembre-se disso. Aqui eu coloquei como uma outra dica de como praticar, também crie um momento específico. Foi aquilo que eu disse, não é maratonar uma série, era assistir aquela novelinha, aquele filme, naquele momento. Naquele dia. Beleza, agora o último tópico, a Lolo não tá aqui hoje. Foi ela que perguntou isso nas stories do Instagram essa semana, no aquecimento para essa live class. Ela perguntou quanto tempo de prática. Depois eu vou mandar para ela, vou dizer que tá bem no final da live. A Lorena, ela esteve aqui comigo na minha primeira degustação de vinhos. Ela é de Goiânia e ela veio lá no Grande Hotel, porque a degustação ia ter um bramari, na verdade era uma harmonização. Olha só que loucura o que a gente já fez. Eu faço, os meus parceiros fazia, né? Agora não faço mais. Fazerem cada coisa, gente. A gente fez uma... Como é que é? Ai, eu tava com a palavra agora. Uma desconstrução do fondue do Chély Blanc. Chély Blanc foi meu primeiro parceiro. A Miranda com 2 N's existe hoje muito por conta do Chély Blanc, né? Uma desconstrução do fondue do Chély Blanc harmonizado lá no Grande Hotel. Então a gente fez o Chély Blanc sair do Chély Blanc,
fazer parceria com o grande hotel, desconstruir um fondue. Como é que você serve um fondue desconstruído, harmonizado? Pensa, fondue, né, com aquela mesa. Nós fizemos e foi muito legal. E o vinho principal era um Bramari. A harmonização principal era um Bramari. Tinha toda a harmonização, acho que eram 5, 6 vinhos. E a Lô veio de Goiânia só pra isso. Gente, nós estamos aqui em Gramado, né? Em Gramado, Canela. Muito legal. Então, ela tá sempre por aqui. Ela é minha Jean. Quanto tempo de prática, Lorena? Cada pessoa tem uma rotina, uma vivência, uma experiência, um nível de inteligência emocional. Então, depende de tudo isso. Então, assim, esse ser complexo que é cada pessoa precisa ser respeitado. Então, por isso que eu digo assim, ó, não force o ócio. Ele tem que ser uma opção, não uma obrigação. Ele precisa ser aproveitado, prazeroso, gostoso, não uma obrigação. Nem lá no tédio virar um saco, nem só rotina, porque senão fica igual a todo mais e o seu cérebro vai ficar lutando para fazer isso, se tornar uma rotina para ser fácil para ele, para promover a sobrevivência, para o cérebro não pensar. Veja só que ironia. A nossa maquininha pensante faz de tudo para não pensar. Eu digo que o ser humano é desprezível, ninguém acredita. Não, nesse caso é maravilhoso, né? A criação humana do ser humano, a criação, o corpo, a forma como tudo funciona, isso é divino. Como a gente não faz nada, ou muito pouco, por isso desprezíveis. O que é desprezível? É quando você não aproveita tudo aquilo que tem de potencial, né? E como raça, nós não aproveitamos. Ainda que alguns pontuais, o pessoal que tá aqui, aproveita, né? Vamos lá, então. Quanto tempo de prática, Lorena? Eu coloquei 3 formas, não, coloquei 4. Acho que tem uma final aqui na minha cola. A primeira é a regra de Pomodoro. Essa regra de Pomodoro começou lá no trabalho. Lá nas leis trabalhistas, sei lá como chamar isso. Mas, enfim, a cada 25 minutos, 50 minutos de trabalho, de foco, de rendimento, você ter 5, 10 minutos de pausa. Então, imagina, eu tô lá escrevendo, deu 25 minutinhos, fazer um xixi. Então, já aproveito para levantar, vou fazer meu xixi, vou tomar minha aguinha, dou uma olhada para fora. Mas não é ficar meia hora não, né? Não é desconectar daquilo que você tá fazendo. Dou uma alongada no pescoço, dou uma trabalhada na TM para não ficar incomodando e volto. Aí trabalha mais 50 minutos. Dou uma pausazinha um pouquinho maior. Então, são pequenos intervalos dentro daquele trabalho focado. Isso salva o seu dia, né? Você tem um dia de trabalho muito concentrado, muito grande, muita coisa para fazer. Esses pequenos intervalos ajudam. Agora, se o trabalho for complexo demais, esse é o segundo ponto. Precisa de pausas maiores. Quando eu comecei a escrever, eu escrevia 8, 10 horas por dia. Por isso que Paris Saint-Exupéry foi escrito em 3, 4 meses, por isso que Dom Rua de Merda Nunca Mais foi escrito em 20 dias, por isso que Seja um Assunto que Você Domina foi escrito em quase 60 dias. É muito rápido para escrever um livro, nesse contexto. É quase uma máquina de escrita. Imagina, Paris Saint-Exupéry, 60 páginas por dia, um TCC, um trabalho de conclusão de curso por dia. Era muita coisa. Num nível de criatividade muito grande, né? Cruzando dados, cruzando informações, não podia deixar ponta solta, quer dizer, tudo muito bem desenhado, muito bem arquitetado, uma loucura. E isso fez com que eu desenvolvesse esse negócio da TM, talvez até alergia no olho, enfim, outras coisas tantas. Agora, no Seja um Assunto que Você Transcenda, o 6º livro que eu tô escrevendo, eu tô demorando muito mais. Então, eu tô dando pausas muito maiores. Por quê? Primeiro que é o primeiro livro que eu tô fazendo de uma forma totalmente diferenciada. E depois que esse livro tá sendo complexo, bem complexo pra mim. E depois que eu tô cuidando muito mais pra não ficar tanto tempo no computador. Então, eu escrevo 2, 3 horas, 4 horas no máximo por dia e era isso. O resto é vários tipos de ócio, vários tipos de, vou fazer o material pro Instagram, vou fazer a colinha pra nossa live class, pra fazer um trabalho bem feito, enfim, entende? Mas não por ser complexo demais, é um período menor, intervalado também, mas só no outro dia.
Como eu não consigo dar intervalo na escrita, por exemplo, não tem sábado e domingo. Se eu distanciar demais, ficar 3, 4 dias sem escrever, eu tenho que retomar toda a linha de raciocínio de novo. E aí demora mais, então assim, precisa ser constante. O terceiro tópico que eu coloquei aqui, eu coloquei que é o criador da teoria da importância do ócio, tá? Que é o Domênico de Masi. Ele diz aquela máxima que você já deve ter ouvido falar, que é 8 horas de sono, aí ele divide o dia todo, tá? Suas 24 horas. 8 horas de sono e cuidados pessoais, 8 horas de trabalho e estudo, e 8 horas de lazer, convívio social e introspecção. Olha a introspecção aqui. O ócio, ele pode ter a interação. Vou fazer uma degustação, vou ir com uma amiga. Vou tomar um café, vou ir com uma amiga. Vou trabalhar no parque, não tô com amiga, não tô com ninguém, mas eu tô vendo muitas pessoas. Ele pode ter interação. Mas ele precisa também dessa introspecção, que seria lá a parte de, por exemplo, o ócio intelectual do curso, o ócio intelectual da meditação. Aí fica o suprassumo do suprassumo. E a última dica minha aqui é o dolce far niente mesmo, aquele feito lá pelos italianos, que é um dia inteiro de ócio. Mas será que a gente consegue ficar um dia inteiro sem redes sociais? Lembra que precisa dar o ócio? Uma coisa é certa. Você pode ter interação com alguém, você pode estar com alguém, você pode estar observando as pessoas. Você pode meditar, mas você não pode ter interação digital. Por quê? Porque esse aparelhinho aqui, ó, ele foi projetado, essa rede social, seja qual delas você está assistindo, ela foi projetada para te viciar, para te deixar ansiosa por mais, querendo mais, rodando os videozinhos, vendo tudo, consumindo. Isso é sistema luta ou fuga acionado. Te tira da criatividade. É totalmente diferente. Então, o dolce far niente lá deles é totalmente fora isso. Inclusive, eles falam fora sem televisão, ou seja, não é maratonar o filme. Que mais? Desconexão digital. E também tem uma outra coisa, por exemplo, meditação não tem como fazer o dia todo, né? O que você pode fazer, já que é o dia inteiro, domingo eu quero fazer uma prática de ócio, o dia inteiro. Você pode fazer os vários tipos de ócio que eu coloquei aqui. Vou só recapitular ele para você assistir essa live de novo, certo, professor Fabiano? Ócio construtivo, ócio criativo, ócio intelectual, ócio ativo e ócio sensorial. Eu disse... Não, tá certo. 5, tá certo. São os tipos de ócio que eu coloquei nessa live class e eu comecei falando da importância fisiológica da prática do ócio. Eu diferenciei preguiça, tédio e ócio destrutivo. Falei desses 5 tipos de ócio e terminei essa live class agora com como praticar dicas para aumentar o poder do ócio e dos milagres trazidos pelo ócio na sua vida. E finalizei com quanto tempo de prática com 4 dicas. A regra de Pomodoro, trabalhos complexos, Domênico de Masi e, por último, o dolce far niente. Para quem assistiu Comer, Rezar e Amar, tem uma cena que a Julia Roberts pratica aliás, tem várias cenas, né? Uma delas, ela tá sozinha, aí ela vai lá, cozinha os ovos, presta atenção na água fervendo. O filme é muito bem gravado, né? A cenografia do filme é maravilhosa, as pausas e tudo mais. Então, assim, ela tá lá cozinhando, depois ela vai comer, aí ela abre o jornal e fica lá. Outro ócio que ela fez, que é o ócio intelectual, a tentativa de meditação. Lembrando a você, meditação acho que já é uma live class que eu fiz, se não eu vou fazer, vou anotar aqui. São tantas, são quase 100 live class, então já tá ficando difícil para eu saber quais são as que eu fiz e as que eu não fiz, mas qualquer coisa eu vou fazer. Lembrando que meditar não é a ausência absoluta de pensamentos, esquece isso. Quando você controla para não pensar, já tem controle. Se tem controle, não tem meditação. Então não é necessariamente não pensar em nada. Meditar é você ter a capacidade, treinar a sua capacidade de observação. Então você pode ter uma meditação interna, observar o que você pensa, o que você sente, o sentimento, seja das emoções, seja o sentimento, por exemplo, aqui tá frio, meu pé tá gelado, tá quente, tô com calor, seja o sentimento de dizer, cara, que raiva do fulano, quero matar fulano. Não tenta não pensar nisso, não tenta não sentir isso, isso é impossível, para com essa frescura.
O que você precisa observar. Ah, pois é, eu quero matar fulano. Interessante. Deixa o próximo pensamento vir. Deixa o próximo. Ou seja, essa meditação interna, e pode ser uma meditação de observação externa mesmo, também. Quando você pratica um dos ócios ali, que é ir lá no parque para trabalhar, eu quando estava escrevendo, eu também praticava essa meditação de observação dos outros. Eu adoro fazer isso. Sair para jantar e ficar observando o comportamento alheio. Eu pareço realmente um extraterrestre, né? Porque assim, quem é que vai jantar que não tá no computador, não tá no celular, não tá mexendo, não tá... Pratique, certo? Dito tudo isso, eu quero reforçar para você praticar o seu ócio intelectual com boas leituras. Adquira os meus livros pelo link da bio ou pelo direct. Quero te pedir para me dar sugestões de temas pra gente fazer o Olhar da Miranda sobre temas que você acha interessante que eu fale aquilo que eu penso sobre isso para te ajudar a construir o seu pensamento. O que mais? Acho que era isso. Era isso. Feito! Espero vocês na próxima live class. Bença pai, bença mãe. Eu aceito os milagres em minha vida. Até semana que vem.